Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara e hoje nós vamos comentar o artigo 6º do Código Civil. Vamos lá? A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, aqui, o artigo 6º do Código Civil, ele trata tanto da morte real quanto da morte presumida. Quando que considera o direito, considera que a pessoa morreu, que ela perdeu a sua personalidade? A morte real. A morte real, quem determina é a medicina e hoje, atualmente, considera-se que a pessoa morreu com a morte encefálica. Então, a morte real é o fim das funções vitais e ocorre com a morte encefálica e ela precisa de um laudo médico, de 2 médicos. No caso de transplante também, se for realizar um transplante, uma doação de órgãos, a pessoa só vai ser considerada falecida, morta, com a morte encefálica, com atestado de 2 médicos. A classificação da morte no direito, ela é um fato jurídico em sentido estrito. E a morte civil? O que é a morte civil? Hoje no Brasil não existe mais morte civil, já existiu no direito romano, ali no Código de Napoleão, que era quando a pessoa era considerada morta para o direito, apesar de ser fisicamente viva, era considerada morta, perdia todos os seus direitos e não poderia adquirir novos direitos nem com o passar do tempo. Acontecia muito com os escravos. Hoje, com a dignidade da pessoa humana, isso não é possível, não existe morte civil no nosso ordenamento jurídico. Ocorre que alguns doutrinadores, eles meio que comparam um trechozinho, um resquício da morte civil com a exclusão do herdeiro. Olha o que diz o artigo 1816 do Código Civil. São pessoais o efeito da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Então, a morte civil só existiu no direito romano e hoje não existe mais no nosso ordenamento jurídico. Presumida. Como que é a morte presumida? Como que ela existe no direito? A gente tem a morte presumida com decretação de ausência e sem decretação de ausência. A morte presumida, ela acontece com ausente, aquelas pessoas que estão ausentes, que os seus familiares, seus conhecidos não sabem onde estão, sumiram sem deixar notícia, e é ultrapassado ali grande prazo e essa pessoa nunca retornou. Seus bens ficam ali, é a deriva, o direito precisa de dar uma destinação para esses bens. Com isso, existe a morte presumida. E quando que é presumida a morte em relação ao ausente? Após o transcurso do prazo de 10 anos, a partir do trânsito em julgado da sentença, que determinar a abertura da sucessão provisória, uma hipótese de morte presumida. Ou, se contar mais de 80 anos de idade, já tenha decorrido 5 anos da última notícia. Então, um ausente tem 80 anos de idade e já tem 5 anos que não tem mais notícia dele. Também é considerado morte presumida. Por não ser possível identificar completamente a morte presumida com a física, retornando o ausente nos 10 anos, subsequente à abertura da sucessão definitiva, recuperará seus bens. Então, no caso de morte presumida, se o ausente retornar dentro do prazo de 10 anos, ele vai recuperar todos os seus bens. E no caso do casamento do ausente, presumidamente morto, como fica? Se ele retornar, seu casamento é considerado dissolvido. Acontece muito, o ausente desaparece e era casado, a sua ex-cônjuge encontra outra pessoa, já tem um relacionamento, e ali o direito considera que esse casamento foi dissolvido. Existe previsão no artigo 1571 do Código Civil. Aí tem aqui um caso que eu trouxe bem legal para vocês sobre morte presumida. O que aconteceu? Pagava-se pensão para um ex-servidor aposentado, todo mês pagava pensão, e quem recebia essa pensão era a companheira, tendo em vista que esse servidor aposentado, estava ausente. O Estado entrou com uma ação de ressarcimento ao erário
e a jurisprudência entendeu que essa ação deveria ser improcedente, porque no caso o ausente ainda não foi considerado morto, porque não tinha transcorrido o prazo para a sucessão definitiva, porque o artigo 6º fala que a ausência só é presumido a morte do ausente quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva e não da sucessão provisória. Então, nesse caso, não houve nenhuma ilegalidade dessa companheira que estava recebendo esses proventos do servidor aposentado, porque ele não era considerado morto pela legislação civil. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil, comenta aqui, dá um like, envia para alguém que possa gostar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!